aí, pessoal? Bem, a gente na aula passada viu as principais questões, características teóricas da psicanálise, suas bases epistemológicas, um pouco da sua origem histórica. Agora a gente vai falar um pouquinho dos principais conceitos, né, que tornam essa teoria tão peculiar. A gente tem três conjuntos de conceitos principais para entender o que é a mente dentro da psicanálise. Gente, esse slide aqui resume uns conceitos mais conhecidos, mas não resume todos os conceitos da psicanálise. Longe disso, a psicanálise é muito mais ampla do que isso. Eu escolhi esses três conjuntos de conceitos, por quê? Porque é eles que vão dar uma ideia do que Freud pensa do que é a mente humana, de como a mente humana se organiza. Lembra que eu falei que antes de Freud, muitos autores pensavam na mente como sendo uma coisa só, uma unidade, algo que é totalmente consciente, tudo que acontece na mente o indivíduo sabe, que o indivíduo está pensando conscientemente naquilo? Então, é isso que cai por terra, basicamente, no modelo de mente que é desenvolvido pela psicanálise. Em vez de mente, Freud fala mais em aparelho psíquico. Muito interessante ele usar esse termo, aparelho psíquico, né? Isso se remete um pouco àquele funcionalismo, aquela ideia de entender a mente como um mecanismo onde as representações e a energia mental circulam em diferentes áreas, tá? Quais são os principais pontos, né, desse aparelho psíquico do Freud? Bom, primeira coisa. Para o Freud, o homem ele vive a partir de duas tendências inatas, né, da espécie humana, mas não só da espécie humana, mas da vida em geral. Para o Freud, a vida em geral ela se desenvolve a partir de duas tendências opostas e que se degladiam. Quais são essas tendências? Por um lado, ele chama essas tendências de pulsão. Né? Primeiro a gente tem que falar um pouco desse conceito, esse conceito é meio complicadinho. O que é pulsão? Pulsão é uma tendência interna. Tendência é como se fosse uma força, uma energia, algo que te impulsiona a buscar a satisfação dessa tendência na relação com algum objeto. Objeto é aquilo que a pulsão vai utilizar para buscar uma satisfação. Por exemplo, a pulsão oral seria uma pulsão que está ligada a uma tendência de satisfazer algumas necessidades de prazer ligadas à boca. Seja o prazer de comer, seja o prazer de beijar e outros prazeres que podem estar atrelados então ao uso da oralidade, inclusive fumar, beber, etc. Tá? A pulsão oral é essa tendência que todo mundo tem, desde bebê, inclusive é essa tendência que impulsiona o bebê para a amamentação. E ela lida com os objetos que vão satisfazê-la. Quais são os objetos da pulsão oral? No primeiro lugar é o seio da mãe, né? O bebê se relaciona com o seio da mãe para sugar o leite e a partir daí satisfazer não só a fome, mas o prazer da relação que ele tem com a mãe. Posteriormente, a gente vai usar como objetos várias outras coisas, a bebida, o cigarro, a comida, qualquer coisa que estimule a mucosa oral, mas que ao mesmo tempo estimule a mente através desse ato de incorporar oralmente, né? De usar a boca, nesse caso. Então, esse é um exemplo para a gente entender o que é pulsão. A pulsão oral, ela é uma pulsão entre várias outras pulsões, que são divididas em dois grandes conjuntos, em duas grandes tendências da vida, não só humana, mas da vida em geral. Quais são essas tendências? Primeiro, ele fala da pulsão de vida. A pulsão de vida ela está ligada a todas as tendências relacionadas com a satisfação sexual, e aqui eu estou falando de satisfação sexual em diversos sentidos, em busca de prazer no contato com o outro ou no contato consigo mesmo, de diversas maneiras. E também a conservação do objeto.
né? Do ego, quer dizer, conservação do ego, que é a tendência nossa a se preservar, a se cuidar para não morrer. Só que, por outro lado, ele percebe que dentro da vida existe uma tendência oposta. Uma tendência oposta à vida, que é a tendência à morte. Então, para Freud, existe uma tendência interna a todo o organismo para morrer. Meio complicado isso, mas se você for analisar na biologia, você percebe que o corpo se organiza para morrer. Por exemplo, o próprio processo da vida depende de morte de células. Por exemplo, a nossa pele, ela troca células. Se eu arranhar assim, as células que eu arranhei vão morrer e a pele vai criar outras. Conforme o tempo passa, as células, mesmo que eu não arranhe, as células se desgastam e elas precisam ser trocadas. E uma célula, então ela precisa morrer. Quando há um problema no corpo que atrapalha o processo de morte celular, né, de reprodução e de morte celular, o que acontece? Surge o câncer, né, que é um crescimento desordenado de células e uma ausência de morte, né, das células defeituosas, né, elas não morrem. Então, olha só como é que isso é interessante. Significa que a vida, ela depende da morte. A vida depende da morte das células para ter esse processo de renovação. Do mesmo jeito que se a gente, em vez de analisar o indivíduo, for analisar a espécie, a vida ela é um ciclo em que um animal morre em relação ao outro, então a morte faz parte da vida. A morte faz parte da vida, inclusive psiquicamente, né? É isso que Freud está querendo colocar. A pulsão de morte está ligada basicamente às vivências de agressividade, de destruição e a destrutividade inerente à mente humana. Seja a destrutividade hétero, né, do outro, seja a destrutividade auto, né, de si mesmo. Então tem momentos em que a pulsão de morte fica muito violenta, muito forte, muito intensa, e o indivíduo começa a cometer atos autodestrutivos ou heterodestrutivos, né, quando ele fica muito agressivo. Então essas duas tendências vão ser as principais motivações do nosso comportamento. Todos os nossos comportamentos vão estar de alguma maneira atravessados por pulsões de vida ou por pulsões de morte. Essas pulsões elas saem do fundo do nosso inconsciente e vão estimular todo o desenvolvimento do nosso aparelho psíquico. Tendo isso em mente, a gente pode entender, de acordo com Freud, que a mente ela se desenvolve, ela tem duas formas de eu compreender a divisão da mente em áreas específicas. Num primeiro momento da teoria, Freud desenvolveu um primeiro modelo de aparelho psíquico, que ele chamou de primeira tópica. Por que ele usa essa palavra tópica? Tópica vem de topos, que significa lugar, né? Topos em grego significa lugar. Bom, deixa eu só pegar aqui que eu vou ter que começar a anotar. Bom, a primeira tópica é o primeiro modelo de mente que Freud começou a desenvolver. Depois, esse modelo de mente foi desenvolvido basicamente em 1900, dentro da sua obra A Interpretação dos Sonhos, que é uma das principais e uma das mais conhecidas obras da psicanálise. Depois, lá em 1922, 25, ele escreve um outro livro chamado O Ego e o Id, onde ele desenvolve então aí a segunda tópica, né? Na primeira tópica, ele vai descrever os diferentes estados dos conteúdos psíquicos. O que é um conteúdo psíquico? Conteúdo psíquico são as lembranças, são os pensamentos, são as percepções, tudo aquilo que fica dentro da nossa mente e que faz parte do nosso processo de pensar, do nosso processo de sentir e perceber as coisas. Esses elementos eles podem estar em 3 estados. Por exemplo, imagina que eu estou pegando essa lapiseira aqui, ó. Eu estou olhando para essa lapiseira. A percepção que eu tenho dessa lapiseira, ela está consciente na minha mente.
Então a imagem dessa lapiseira está lá, consciente. Eu estou vendo, eu sei que eu estou vendo. Então essa percepção ela estaria na consciência. Né? Seria um conteúdo diretamente presente na mente. Eu sei que está lá, eu estou percebendo. Então, todos os pensamentos que eu estou tendo agora, por exemplo, os conteúdos da psicanálise que eu estou falando, tudo aquilo que eu estou pensando sobre a psicanálise agora, estão na minha consciência. Só que tem alguns conceitos da psicanálise que não estão na minha consciência. Eu não estou pensando neles agora. Só que eles ficam numa área acessível, que, conforme eu vou falando, chega uma hora que algo puxa esse conceito para fora, e aí eu lembro dele. Aonde ficam esses pensamentos que podem ser acessados pela consciência, mas eles não estão acessíveis no momento? É isso que Freud chama de pré-consciente. É algo que não está acessível agora, mas que a minha consciência pode acessar, pode se tornar consciente. Só que tem outros conteúdos, outras vivências, coisas do meu passado, coisas da minha infância, coisas que foram difíceis para mim, que eu reprimi, coisas que são muito complicadas para serem sentidas agora, por exemplo, que eu não posso acessar diretamente, que vão ficar escondidas, ocultas no meu inconsciente. Então, o inconsciente seria todos os conteúdos psíquicos que não podem ser diretamente acessados. O inconsciente é um lugar psíquico, é como se fosse um espaço na nossa mente. Pensa a mente como sendo uma casa, né? Então tem um porão nessa casa, que é onde eu não gosto de ir muito, e eu coloco guardado lá tudo aquilo que eu não quero olhar, tudo aquilo que não é, que me faz sofrer se eu for ver, tudo aquilo que é mais primitivo na minha mente. Tudo isso ficaria no meu inconsciente, tá? Bom, essa é a única forma de compreender a mente para Freud? Na verdade, Freud também tem 3 conceitos importantes, que é o id, o ego e o superego, que seriam diferentes instâncias. O que é uma instância? Uma instância não é só um lugar psíquico. Ela tem uma função, ela tem um jeito de funcionar, uma diferente da outra. Em vez de eu mostrar aqui no texto, eu vou mostrar no esqueminha, tá? Que eu tenho para vocês. Esse é o esqueminha, tá? Aqui, ó, eu tenho consciente, pré-consciente e o inconsciente, que é a primeira tópica. Então, vamos pensar assim, que todos os conteúdos que estão para baixo dessa linha aqui azul são conteúdos inconscientes. São conteúdos que eu não posso acessar diretamente. Para eu acessar esses conteúdos vão ter que se transformar, serem simbolizados, para que aí eu possa ter algum acesso a eles. Aqui no pré-consciente vai ficar todos os conteúdos que eu não acesso agora, mas eu posso acessar depois. E na consciência é tudo aquilo que eu estou percebendo agora, aquilo que eu estou vendo agora, tá? A consciência é a única região da mente que está diretamente relacionada à realidade, ao que acontece no mundo externo. Então a realidade é uma parte importante aqui da nossa compreensão. A gente percebe que, ligada à primeira tópica, tem uma segunda tópica, que são as instâncias psíquicas. Essas instâncias, elas seriam, como eu vou dizer, aparelhos, né, que vão funcionar de forma diferente e que vão se relacionar uns com os outros de maneiras específicas. O id, nós temos o ego e o superego aqui. São termos conhecidos, mas a gente não entende muito bem, às vezes, a especificidade de cada um. O id é aquilo mais próximo do inconsciente, daquilo que a gente chama de inconsciente. Id é justamente essa região aonde ficam essa parte das pulsões aqui eu vou ver depois. As duas pulsões, né? As pulsões de vida e de morte, elas vão estar ligando o corpo com a mente,
tá? Elas, de certa forma, ligam o corpo com a mente através do id. Então, o id é a região aonde as nossas excitações corporais entram, né, no nosso aparelho psíquico. E as pulsões também aqui. Então, é no id que ficam as nossas fantasias, os nossos desejos, principalmente as nossas vivências infantis. Tem uma questão muito interessante sobre o id, que é o fato de que o id ele tem uma lógica diferente da lógica da consciência. Na lógica da consciência, que é a lógica comum, aquela que a gente vive, as coisas elas têm uma característica muito diferente. Por exemplo, algumas características da nossa lógica consciente. A nossa lógica consciente ela é uma lógica temporal. Tem o antes, o agora e o depois. Tem o passado, o presente e o futuro. Outra coisa da lógica da consciência é que as coisas são o que são. Por exemplo, isso aqui é uma colher. Ela é uma colher. Ela não é um garfo, né? Eu não posso ser colher e garfo ao mesmo tempo. Ou é colher ou é garfo. Parece óbvio, mas isso é um princípio da lógica e que funciona para a consciência. Outra coisa que existe na consciência é o não, né? Quando a gente nega alguma coisa. Se eu pergunto para você, essa blusa é azul? Você fala, não, não é azul. Ela existe, eu tenho essa possibilidade de negação. No inconsciente, nada disso funciona assim. Para o inconsciente, não existe o tempo antes, agora e depois. Não existe tempo no inconsciente. Tudo é o agora. Tudo que está no inconsciente tem a característica de ser presente, de estar como se fosse no tempo presente. Outra coisa que também não tem no inconsciente é contradição. Então, a colher pode ser um garfo no inconsciente. Ela pode ter os dois valores ao mesmo tempo. E outra, por que isso? Porque não existe o não. Se eu falar para você, isso é azul, no inconsciente vale. Não é porque o inconsciente é daltônico, mas porque o inconsciente as coisas não seguem a mesma lógica da consciência. Um dos efeitos mais interessantes é o efeito de não ter tempo, né, pro id. Porque na consciência, vamos imaginar o seguinte, para a consciência, eu agora sou adulto. Eu tive várias coisas que aconteceram comigo na infância, no passado, inclusive coisas dolorosas que toda criança viveu. Esse passado, é alguma coisa que para mim aconteceu há muito tempo e não me dói mais tanto quanto. Só que dentro do meu inconsciente, tudo o que eu vivi, eu vivo como se fosse agora. Então, se acontecer alguma coisa na minha infância e essa coisa foi reprimida no inconsciente, essa lembrança, ela não vai ser uma lembrança do passado. Ela vai viver como se fosse um agora. Como se tivesse tão presente, tão forte agora quanto como era no passado. Então, a criança que eu fui e tudo que eu vivi na minha infância, dentro do meu inconsciente, existe como se fosse o agora, tão forte quanto. Então, quando a gente fala assim, mas você sofre disso por causa de alguma coisa que aconteceu na sua infância. Mas por que eu sofro tanto por algo que aconteceu há tanto tempo atrás? É porque para o seu inconsciente não tem tempo. A criança que estava chorando lá aos 6 anos é a mesma criança que continua chorando agora dentro do seu inconsciente, do mesmo jeito, sofrendo do mesmo jeito. Então o id tem essa característica de guardar esse passado, né? Vamos pensar assim, essas lembranças, essas fantasias. E muitas vezes, o que acontece com o conteúdo que está no id? Ele quer aparecer na consciência, ele quer chegar aqui. Todo conteúdo que está no id pode chegar na consciência? Não. Por quê? Porque esses conteúdos, quando eles chegam na consciência, a gente às vezes não dá conta. São vivências, são sentimentos, são lembranças muito dolorosas, muito difíceis, que a gente não consegue lidar com elas. Então a gente tem, na verdade, um processo de controle do que pode aparecer na consciência e do que não pode aparecer na consciência. Esse controle é exercido pelo ego.
O ego controla o id, né? Através das defesas psicológicas que vão bloquear tudo aquilo que, se aparecer na consciência, vai me trazer mais dor do que me ajudar. Acontece é que muitas vezes a gente precisa sentir algumas dores para poder se curar delas. E às vezes o ego, tentando ajudar a gente, pode estar atrapalhando, porque esses pensamentos continuam presos e a gente não consegue elaborá-los. Então é sempre uma faca de dois gumes, tá? A terceira instância que a gente não falou até agora foi o superego. O superego, ele é uma parte da nossa mente, né, que de alguma maneira incorporou as regras sociais, as normas do nosso mundo e que a partir de agora nos cobra de dentro. Sabe aquela vozinha que fica lá no fundo da sua cabeça, às vezes fala para você: não faça isso. Isso que você está fazendo não é muito bom. Isso é. Nossa, olha que feio. Ou aquela voz que fica te criticando de dentro, que fala assim: nossa, você é uma pessoa incapaz. Essas vozes, elas estão ligadas ao superego. O superego, ele meio que te controla, né, o ego, tenta controlar o ego, na verdade, através desses princípios morais que ele internalizou. São princípios morais bons? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes o superego é muito rígido, muito rigoroso, e aí inibe o funcionamento do ego. Às vezes o superego é muito desleixado, e o superego fica sem controle e deixa o id fazer o que quer. Então você percebe que é sempre um jogo de forças, em que um vai controlando o outro. A gente vai entender isso melhor em um outro momento, tá? Mas é bom para a gente já conhecer mais ou menos como essa dinâmica funciona. Quando algo do id, algo doloroso, quer aparecer e não pode aparecer, muitas vezes ele vai fazer uma força para tentar aparecer e as defesas vão tentar impedir. Essa briga vai ficando tão forte que ela pode gerar um sintoma psicopatológico. Então, o sintoma, as doenças psicopatológicas, são, na verdade, sintomas causados pelo conflito psíquico, pelo conflito interno. Existem várias configurações desse conflito. A gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Bom, a gente precisa entender, então, que tanto os sonhos, os xistes, os atos falhos, quanto os sintomas psicopatológicos são formados por esses conflitos. Ou seja, a mente está sempre em conflito. Os conflitos nem sempre vão ser dolorosos, mas algumas vezes são. Esses conflitos, eles disparam angústia. Eles podem nos causar angústia. E para a gente se prevenir da angústia, a mente usa os processos defensivos, mecanismos de defesa que vão tentar impedir, distorcer ou modificar todas aquelas ideias que causam sofrimento. Um campo que eu não entrei, eu não vou entrar para falar da psicanálise, é o papel da sexualidade. Para o Freud, as principais fantasias, desejos e representações que causam sofrimento e precisam ser distorcidas, geralmente estão vinculadas à sexualidade, principalmente as vivências da sexualidade na infância. Não estou falando de abuso sexual infantil, estou falando de toda a vivência que a criança tem com a descoberta do seu corpo, dos prazeres do corpo e a tentativa da criança de entender os seus sentimentos e os seus afetos na relação com os adultos, tá? Uma das formas de configuração dessa relação infantil com os adultos e com os pais é o complexo de Édipo, que é um conceito muito caro para Freud, para a psicanálise. O complexo de Édipo é toda uma situação complexa onde a criança sente desejo pelo responsável do sexo oposto e rivaliza sua atenção com o responsável do mesmo sexo. Por exemplo, o menino sente um amor muito grande pela mãe e rivaliza a atenção que ele quer
da mãe com o pai. Então o pai é um rival. Então a criança quer a mãe para ele e quer deixar o pai de fora. Isso acontece em muitas cenas, inclusive muitas cenas engraçadas, onde os pais, por exemplo, estão beijando e a criança não quer que os pais se beijam e tudo mais. Mas é algo assim que é muito importante para entender o universo infantil e a forma como a criança lida com seus afetos. Gente, a obra de Freud pode ser se desenvolveu basicamente em 3 períodos, tá? Um primeiro período é o período que a gente chama de pré-psicanalítico, onde a psicanálise não estava plenamente desenvolvida, onde ele ainda estava fazendo estudo com hipnoses, estudo da neurologia e começando a criar suas primeiras teorias para explicar a histeria. O período propriamente psicanalítico, o principal período de início do desenvolvimento da psicanálise foi a partir de 1900, né, com a obra A Interpretação dos Sonhos, onde ele desenvolve a primeira tópica, aquele primeiro aparelho do modelo de aparelho mental, que é o que? O inconsciente, pré-consciente, consciência. Ele vai, então, a partir daí, criar os seus principais conceitos, né? O conceito de repressão, de inconsciente, de fetiche, vai falar da sexualidade infantil, vai falar dos atos falhos, dos xistes, e vai criar o principal corpo teórico da psicanálise. Lá para 1920, ele começa a revisar as estruturas, principalmente a questão das pulsões, né? É aí que ele vai começar a falar de pulsão de vida e de morte. E depois disso, vai começar então também a falar da segunda tópica, né? Que vai trazer então uma estrutura nova da psicanálise. E vai começar então a se focar principalmente em reflexões sociais. Falar sobre civilização, sobre religião, sobre fenômenos de grupo e tudo mais. Nesse momento, desde 1900, né, um pouco antes de 1900, até quando Freud se muda para a Inglaterra, começam a surgir diversos grupos de interessados na psicanálise que começam a estudar e a trabalhar com a psicanálise. Esses grupos, alguns deles morreram, outros foram se desenvolvendo, e aí a gente pode dizer que a psicanálise está dividida em diversos grupos. Aqui eu só tenho o mapa desses nomes. Tem os principais grupos que se desenvolveram na Europa Central e no leste europeu, e os grupos... Aqui o grupo britânico, né, que é um dos grupos principais que sobreviveu depois que Freud morreu. Só alguns nomes para a gente se situar. Ainda tem outros, né? Porque vai ter os grupos franceses e tudo. A gente já viu até agora as principais características epistemológicas e teóricas e o desenvolvimento histórico da psicanálise. A gente precisa falar um pouquinho agora de quais são os limites e críticas à teoria. A gente tem basicamente 2 tipos de críticas básicas à psicanálise. A primeira crítica são dos autores que questionam o caráter científico da psicanálise. Será que a psicanálise pode ser mesmo considerada uma ciência? Alguns autores, como lógicos ligados ao neopositivismo, ou o próprio Popper, que é um dos grandes epistemólogos, né, contemporâneos, dizem que a psicanálise ela não segue os critérios mínimos, né, para ser considerada uma ciência. O método da psicanálise é um método clínico. A interpretação. Isso não é objetivo o suficiente. Não tenho como garantir completamente a objetividade do processo de interpretação. Existiam tentativas de tentar estruturar, então, a psicologia não as ciências biológicas, como Freud fez, mas as ciências humanas, que é o que Lacan fez, né? Tentando, então, adequar a psicanálise às ciências humanas para ver se ela encontra, então, ali o seu seio epistemológico, né? A sua base epistemológica. Essa crítica, obviamente, continua até hoje. Existem muitos e muitos críticos à psicanálise e o caráter científico dela ainda é bastante questionado. Existiram várias críticas a esse modelo tão rígido de ciência como aquela que foi feita pela fenomenologia,
tentando então mostrar que, no caso, o saber psicanalítico, ele foca dilemas primordiais da existência humana que não são diretamente acessíveis pelos métodos científicos normais, né? Então, nós temos aí um ponto crítico muito importante. Tem uma resposta se a psicanálise é ciência ou não? Não tem uma resposta, mas eu acho que é uma pergunta que continua sendo feita sobre a psicanálise. Uma outra pergunta muito importante é aquela que fala do papel político da psicanálise. É aquela que diz que a psicanálise ela não é uma ciência ou um campo de pensamento neutro, né? Ela, na verdade, atua na criação de um determinado tipo de subjetividade, de um determinado tipo de sujeito. Um sujeito que busca o domínio do seu interior, que busca se normatizar, que busca então se enquadrar a uma determinada forma de pensamento, a uma determinada forma de ser. Então existe uma crítica dizendo, olha, a psicanálise ela tem um papel muito grande na dominação dos sujeitos, na forma como os sujeitos então têm que se submeter a esse poder social. Essa crítica também foi muito trabalhada junto com os próprios psicanalistas, que alguns se adequaram, principalmente adotando algumas questões da própria psicanálise, e outros ampliaram um pouco essa crítica e devolveram essa crítica feita por esses autores. Fui gravar a última parte da aula, tava com óculos, agora que eu lembrei que eu tô tentando gravar sem óculos porque fica me incomodando aquela luzinha que fica na lente. A gente vai parar por aqui então, eu acho que esses são os principais pontos relativos à psicanálise. E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a fenomenologia, existencialismo e teoria humanista. Até mais então, tchau, tchau para vocês.